Olá pessoal, professor Divan. Hoje nessa videoaula, uma videoaula rápida, nós vamos falar sobre o relé de estado sólido e os contatores. Ou seja, vou fazer uma abordagem rápida aí sobre esses dois componentes pela sua semelhança de aplicação, ok? Antes de eu começar a videoaula, eu vou rodar a vinheta e aí a gente volta já para iniciar a nossa aula. Então é isso aí, pessoal, estou de volta. Vou aproveitar também para fazer uma explanação de uma dúvida de um nosso aluno, um seguidor aqui do canal, que ele perguntou porque em um momento, em uma das aulas, eu conectei num diagrama elétrico, representei o condutor fase conectado ao terminal A1 da bobina. A gente vai falar um pouco também sobre esse assunto aí. Então é isso aí, vamos para os slides, vamos para nossas apresentações. Vamos falar aí um pouco do relé de estado sólido. Antes de começar a aula, vou pedir para você que está no nosso canal, não esqueça de dar seu like, compartilhar esse vídeo, participar das aulas. Para a galera que faz parte da área de membro do canal Eletrotécnica Moderna, responda os exercícios, se quiser ganhar a nota e receber aí o certificado correspondente aos módulos. Então vamos lá. Vamos falar do relé de estado sólido. Ok? Eu vou apresentando aqui para vocês a interface do relé de estado sólido e eu quero falar um pouco do princípio de funcionamento. Eu não vou falar da estrutura interna do relé de estado sólido, mas nós sabemos que o relé de estado sólido ele utiliza semicondutores, transistor, tiristor, fotoacoplador, certo? Diodo, ou seja, o princípio de funcionamento do relé de estado sólido é o princípio da polarização, ou seja, o mesmo conceito do diodo, que na verdade o relé de estado sólido é um semicondutor de potência, ok? E aí tem toda a sua estrutura e a parte de controle interno, onde tem a polarização, pode ser um gator, pode ser via fotoacoplamento com um diodo, um semicondutor a partir de luz, certo? Com uma comunicação a partir de luz, que é o fotoacoplamento, que a gente conhece como fotoacoplamento, e é basicamente isso. O relé de estado sólido ele funciona com semicondutores e a condição de corrente é dada pela polarização. A polarização direta ou a polarização inversa. Vai depender de como está estruturado o nosso relé de estado sólido. Por que chama-se de relé de estado sólido? Porque é diferente do contator, certo? Os contatores, eles são eletromagnéticos e eles funcionam com seccionamento e a corrente elétrica é interrompida a partir do rompimento da passagem da corrente elétrica, rompimento dos contatos, abertura dos contatos, abertura do caminho ou a barreira para a passagem dos elétrons. Já os semicondutores é aquele efeito que a gente conhece, que não é o momento para falar de eletrônica, mas quando a gente polariza um semicondutor, ou diretamente ou inversamente, então ele muda a sua estrutura de organização atômica, vamos dizer assim. Então os elétrons se reorganizam de forma a permitir que haja uma movimentação de elétrons ali, e aí você tem a corrente e também a tensão proporcionada em suas extremidades. Então é basicamente isso, certo? Relé de estado sólido é sólido porque ele não abre um contato, ele não tem um seccionamento, ele é um semicondutor que polariza e a partir da polarização e da sua reorganização atômica, ele permite a circulação de elétrons, falando de forma mais prática, ok? Certo? Nós vamos falar de eletrônica e o conceito de eletrônica, a gente vai falar do componente relé de estado sólido. E quando eu devo usar um relé de estado sólido? E quando eu não devo usar o relé de estado sólido? Para que serve o relé de estado sólido? Os relés de estado sólidos, geralmente, principalmente os de potência, são utilizados para
o controle de sistemas de aquecimento para controlar resistência elétrica, onde você precisa de uma precisão muito grande para garantir certos níveis de temperatura. Ou seja, você precisa baixar, aumentar, manter aquela temperatura num sistema aquecido por resistências elétricas. Então, se utiliza relé de estado sólido, por conta justamente da velocidade na resposta de acionamento, certo? Se eu fosse utilizar um contator para esse tipo de controle de aquecimento, de sistemas de aquecimento, onde eu preciso respostas, colocar um set point e ficar exatamente aquela temperatura que eu preciso e garantir isso muito rápido. Então, se eu fosse colocar um contator, aí a gente leva a consideração de que eu vou ter que ter, vai ter que magnetizar a bobina, depois de magnetizada, vai gerar um campo eletromagnético que vai deslocar a estrutura para que os contatos se fechem ou se abram, certo? Então, isso aí você tem todo um tempo, um processo de tempo, que às vezes tem contator que é questão de segundos ainda, e o tempo de resposta para um sistema de controle de temperatura e uma malha, principalmente em automação, eu preciso de resposta muito rápida. Então, o contator não daria certo. Além disso, eu teria o desgaste muito rápido dos contatos do contator, porque eu teria uma constância na abertura e fechamento dos contatos. Ou seja, os contatos não suportariam a abertura de arco constante. E aí, o ciclo de vida desse contator não duraria praticamente nada. Por isso que se usa os relés de estado sólido, exclusivamente para sistemas de temperatura. Tem alguns relés menores que usam o mesmo princípio, que isso funciona como isoladores, para que você não tenha queimas de portas de PLC, entradas e saídas. Então, isso serve como as barreiras para evitar a queima das saídas dos cartões dos PLCs. Nós não vamos entrar nesses assuntos agora, porque isso aí faz parte de automação e não é o foco agora da nossa aula, do nosso treinamento. Nosso treinamento aqui é comandos avançados, comandos complexos, ok? Então é isso aí. Essa é a diferença entre o relé de estado sólido e a questão do uso do contator. Por que eu não posso usar o relé de estado sólido em algumas aplicações de contator? Não posso. Por exemplo, se eu for partir um motor utilizando relé de estado sólido, o relé de estado sólido não vai suportar a corrente de partida do motor. Imediatamente ele vai sofrer um dano, vai danificar e vai queimar. Eu teria que realmente usar o contator, porque o contator ele é feito e ele é capaz de fazer isso, certo? Para partidas nessas situações. Então, são dois componentes de uso praticamente semelhantes, mas que tem essas questões aí. A desvantagem do relé de estado sólido é que eles aquecem muito, certo? Mas quando é para controle de aquecimento com resistência em um sistema onde precisa de uma precisão muito grande nesse controle, não tem outra saída a não ser utilizar relé de estado sólido. Então você vai encontrar sempre sistemas de automação, malhas fechadas, em sistemas de controle de temperatura, sempre relés de estado sólido. Se prepare que você vai encontrar relés de estado sólido, não vai ser outro tipo, vai ser relé de estado sólido. Okay? Então, eu apresento aí a imagem para vocês da interface do relé de estado sólido e eu vou também falar de um assunto que hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, seguidor aqui do canal, nosso aluno, certo? Ele fez uma pergunta para mim, eu vou aproveitar para responder, já que eu estou dando essa aula falando desse assunto. Em uma aula, eu utilizei o condutor fase para alimentar uma bobina de um contator de corrente alternada. Eu utilizei um condutor lá o condutor fase eu liguei em A2 e o condutor neutro eu liguei em A1, ok? Bem, o que é que acontece? O A1 a gente liga sempre o condutor fase e o A2 a gente liga sempre o condutor neutro. Quando a gente está falando de corrente alternada, em relação à questão de funcionalidade, falando do contator especificamente, não tem problema você ligar o condutor fase no A1 ou no A2 ou vice-versa. Não vai ter problema porque em corrente alternada você não tem polarização, não tem polos, certo? Agora, por que existe o A1 e o A2? Justamente para organização, para você distinguir os bornes. Tem que ter a indicação alfanumérica para você saber, certo? Então, no caso dos contadores, se for corrente alternada, eu não vou ter essa preocupação. Sim, eu devo me preocupar quando se trata de questão de organização. Em algumas situações, painéis elétricos gigantescos, certo? Que a gente conhece, que a gente trabalha,
a gente pode ver situações inversas, mas sempre o pessoal vão prezar pela organização. Tem situações em que a posição da bobina do contator não deu para você pegar um neutro e de repente aí você acabou invertendo ali. Mais uma coisa padronizada, organizada, então vai ser seguido sempre essa regra. Agora, quando a gente fala de comandos onde você tem contatores e no caso do relé de estado sólido ligados em correntes em tensão CC, não vai inverter os bornes, porque senão não vai funcionar. Tem polarização, negativo e positivo. E geralmente esses componentes, como você vai ver aqui na imagem, como você está vendo aqui na imagem, vou passar para você aqui, ó. Veja aí na imagem do relé de estado sólido que eu vou apresentar para vocês, certo? A imagem do relé de estado sólido que eu vou apresentar para vocês, você vai ver que está marcado a polarização de A1 e A2, está marcado com um sinal de mais, sinal de menos. Por quê? Justamente para garantir que você entenda que aquele componente ele deve ser alimentado em corrente contínua, não em corrente alternada, certo? E que você tem que considerar os bornes certos, certo? Nesse caso aí, perfeito. Mas no caso de corrente alternada, sem problema. Ok? Agora lembrando, vamos seguir a organização, a norma, a regra. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Respondi a pergunta do nosso amigo Danilo Coelho, se não me engano, certo? Espero que eu tenha respondido aí, tenha tirado a dúvida dele. E aí, se ele não assistiu a essa aula, provavelmente ele não vai ver minha explicação. Mas você pode estar aí passando para ele, para ele entender. Beleza? Então, para a galera do fórum, futuramente essa aula vai estar lá com os exercícios para você responder, certo? Eu vou estar colocando essa aula com os complementos que eu sempre coloco, que é os PDF, os exercícios, e aí quando você fecha o módulo, fecha aquela prova, aí recebe aquele certificado de especialização, certo? Como a gente costuma sempre fazer. Então é isso aí. Certificado de especialização reconhecido, então reconhecidíssimo, ok? Claro, o que vale mesmo é você aprender. E a prova, a forma que eu coloco a prova é para provar que você aprendeu, porque senão você não recebe o certificado. Então vamos lá. Vamos aqui para a questão do relé de segurança em si, ok? Desculpa, já eu com relé de segurança. Por relé de estado sólido. Estava falando agora de relé de segurança. Mas esquece. Tive um problema grande hoje na empresa que eu trabalho, que eu presto serviço. Então vamos lá. Vamos falar do relé de estado sólido. Então a imagem aqui que vocês estão vendo no nosso relé de estado sólido, esse relé de estado sólido é um relé de estado sólido muito bom, certo? Não vou falar do fabricante, mas pela cara você já está dando para ver. Sirius é uma linha que você já sabe de algum fabricante aí, certo? Então toda essa estrutura da parte de trás desse relé de estado sólido é um sistema de arrefecimento para garantir porque os relés de estado sólido eles aquecem demais. Semicondutor. Quando você usa semicondutor, principalmente de potência para altas correntes, você tem uma geração de efeito Joule muito grande. Então, esse cara aqui vai ter que ter um dissipador e esse dissipador vai garantir que haja um resfriamento e esse cara não venha a queimar. Então, aqui o relé de estado sólido muito simples, não tem contatos auxiliares, vai ter só o A1 e o A2, que é justamente onde vai a alimentação, e o controle desse cara é a partir dos pulsos dados na alimentação dele, ok? Então, o condutor que vai estar lá em A1 A2, alguém vai ser responsável para fazer os pulsos, abertura e fechamento dos contatos para esse relé de estado sólido estar justamente garantindo a passagem da corrente para a linha de potência, para alimentar resistência e desalimentar resistência. Posteriormente eu vou estar mostrando aí para você o diagrama. Esse diagrama vai estar lá na plataforma, na área de membro, para o pessoal que é membro, em PDF. Eu vou estar disponibilizando lá em PDF, certo? Esse diagrama foi tirado do manual desse dispositivo que a Siemens oferece, porém está traduzido em português. O diagrama elétrico na Siemens está em inglês, mas eu traduzi para facilitar aí para a galera que vai estar lá para responder as questões lá. Então vamos lá.
essa é a interface de um relé de estado sólido. Você pode encontrar de vários outros tipos, mas não importa. A simbologia vai ser a mesma, certo? Simbologia. A gente está falando aqui do corpo físico do relé de estado sólido. A simbologia é praticamente a mesma. Então, eu tenho A1 e A2, L1 e T2. L1 é a entrada da parte de potência e T2 é a saída, A1 e A2. E aqui, como eu falei, expliquei para você, ó, esse cara deve ser alimentado de 24 VDC, volts, corrente contínua. E aqui eu tenho as representações, o mais e o menos, onde eu vou jogar a alimentação de 24 volts para esse cara funcionar. Se eu mantiver o 24 volts contínuo em A1 e A2, ele vai manter o semicondutor polarizado diretamente ou inversamente, vai depender, e vai deixar passar a corrente elétrica normal. E, consequentemente, ter aí disponibilizar a diferença de potencial em seus terminais e garantir a energização da carga, que seria um banco de resistência. Okay? Se o controlador, que é o cara que vai mandar o sinal para A1, vai ficar cortando A1, colocando A1 e tirando A1 direto, mandar cortar, aí ele vai desalimentar A1, e aí, consequentemente, o relé de estado sólido vai fazer a sua comutação, polarizando e não polarizando. Certo? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, aqui eu tenho o relé de estado sólido e os eletromecânicos. Como eu já falei, tem o contator e tem o relé de estado sólido. A diferença é que a gente tem o relé de estado sólido, que é específico e exclusivo para utilizar em bancos de resistência, e onde você precisa de velocidade de resposta muito grande na comutação, na energização e desenergização das resistências. E se usa o relé de estado sólido justamente porque já está dizendo tudo. É estado sólido. Não há comutação, não há abertura física de contatos. A corrente ela circula através da mudança do estado do semicondutor, do transistor, do fotoacoplador, do transistor, do diodo, ou o que é que seja sendo aplicado. Então é isso. Os contatores, eles são contatos eletromecânicos, que eu já expliquei aqui no canal e nas aulas para iniciante de comandos, tem explicando detalhes dessas questões, certo? Inclusive aqui no canal tem aulas que falam de detalhes dessa questão do contator. Os contatores, eles são uma estrutura eletromagnética que, quando eu energizo, a bobina é energizada e você tem aí uma abertura dos contatos em função de uma atração eletromagnética, há um deslocamento de um núcleo de ferro, e esse núcleo de ferro faz com que os contatos abram e fechem. Em relação ao relé de estado sólido, o que acontece? Os contatores, eles abrem um contato elétrico físico e aí você tem abertura de arco, você tem desgaste por conta da abertura do arco e a temperatura que é gerada na abertura dos contatos. E o contator ele não conseguiria atender a mesma aplicação do relé de estado sólido por conta de quê? Da velocidade e a frequência de acionamento com que é necessário para fazer o papel do relé de estado sólido. Então, lembrando, não se usa, nesse caso, para controle de precisão, não se usa relé de estado sólido, não, de contatores para relé de estado sólido. Não se substitui. Se você substituir, você vai ter um problema. A não ser que você esteja utilizando o relé em determinadas situações. A não ser que você esteja utilizando o relé de estado sólido para garantir uma carga ligada constante. E essa carga não tenha picos de corrente significativos. Diferente do contator, que ele é capaz de suportar durante tempos curtos picos de corrente, certo? Dependendo da construção dele. E como eu falei para o nosso amigo que fez lá teve a dúvida lá, nesse caso eu coloquei aqui propositalmente, nesse contator aqui, um contator de corrente contínua, é um contator auxiliar de corrente contínua. Esse contator ele é alimentado em 24 volts, corrente contínua, e aí você observou que A1 e A2 tem o sinalzinho de mais e menos, para você saber que isso aqui é um contator que é alimentado em corrente contínua. Agora eu poderia inverter aqui, nesse caso não poderia inverter porque esse contator não vai funcionar como deveria funcionar. E no caso
Se fosse alternado, eu poderia inverter, certo? Mas nesse caso, não. Então, é isso aí, meus amigos, certo? A continuação da aula vai estar no fórum, na nossa área de membro, onde eu apresento o diagrama desses dois componentes, certo? E eu explico a questão de simbologia e de diagrama. Para você ter acesso a essa aula, você precisa ser membro do fórum. Para ser membro do fórum, você tem que se cadastrar, se inscrever e pagar mensalmente aquela taxa que ajuda a gente a sobreviver, ok? Então é isso aí, muito obrigado. Até a próxima com o professor Divan. E para os alunos do curso, do treinamento, que têm acesso à área de membro, por gentileza, respondam os exercícios. E lembrando, tem que acertar as questões para poder receber o certificado no final do módulo. Ok? Então é isso aí. Até a próxima com o professor Divan. Bons estudos, boas aulas. Espero que você tenha entendido bastante sobre esses componentes aí. Ok? Então é isso aí. Até a próxima aula com o professor Divan.